Boa noite, pessoal. Boa noite. Vão me avisando aí se o som tá bom, se estão conseguindo me ouvir, se estão me vendo. Que enquanto isso eu vou ir convidando aqui nossos convidados especiais, o Dr. Hidalgo e o Dr. Marcos. Deixa eu ver. Mandem aí pra mim se vocês estão conseguindo me ouvir, por favor. Aqui. O Dr. Marcos. E o Hidalgo. Cadê meus convidados? Aí, boa noite. Boa Tudo bem? noite, tudo bem? Como que tá o som aí? Vocês estão conseguindo ouvir? Eu estou ouvindo, você está me ouvindo? Tá bom? Eu tô te ouvindo também. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Vou convidar o Dr. Marcos enquanto isso. Aí, Então acho tá que bom. vai entrar agora. Então, vou começar me apresentando, né? Já fiz live aqui na Galenos, mas como hoje a gente tem um outro público, que é o público, né, do Hidalgo, então vou me apresentar. Meu nome é Victoria, mas como dizem, mais conhecida como Vic, todo mundo chama de Vic. Então, eu sou designer de formação e também sou social media e agora, né, sou aí diretora criativa e estratégica da Galenos, junto com o Dr. Marcos. Então, a minha especialidade é essa, é redes sociais, é ajudar no crescimento da autoridade. Então, já trabalhei com vários influenciadores, trabalho ainda com mais de 600 mil casos, lançamento de um produto, lançamento de marcas, enfim, produtos também. E agora a gente está aí, né, com esse time para trabalhar com os médicos e com os profissionais de saúde em geral. Então, gostaria que você se apresentasse, aí, doutor Hidalgo, para a gente conhecer mais sobre você também. Então tá bom, Vicky, obrigado pela oportunidade, Dr. Marcos, A já, gente que já estivemos agradece. juntos outras vezes e é muito gostoso estar falando sobre algo que tem sido a minha vida profissional nos últimos anos, né? Eu sou especialista em Direito da Medicina, meu nome é Hidalgo Matos, eu tenho um escritório localizado aqui em Campinas, São Paulo, e nós auxiliamos médicos nessas questões legais, né? E a gente tem tratado assim já de vários assuntos e o que mais tem dado engajamento ali, né, nessas lives são as discussões relativas à publicidade médica, que é um tema que muitos médicos não têm conhecimento e também muitos prestadores de serviços acabam deixando os médicos na berlinda, né? Por desconhecimento mesmo das regras. Então, eu estou aqui à disposição de vocês para a gente bater um papo legal sobre esse assunto. Antes do Dr. Marcos se apresentar melhor, só vou deixar claro que, então, vocês já meio que entenderam sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Então, a gente vai falar exatamente sobre o marketing médico, mas não como foi a live anterior, que a gente falou sobre Instagram, sobre engajamento, sobre as ferramentas. Mas hoje a gente vai falar aqui sobre o que pode, o que não pode, o que, né, Uhum. o que é permitido, assim, porque a gente sabe que os médicos profissionais da saúde em geral, né, cada um com o seu conselho, mas tem muitas restrições. Então, como que a gente pode trabalhar dentro dessas restrições para conseguir alcançar um público ou para conseguir aumentar a autoridade? Então, são essas as dúvidas que a gente vai tirar hoje. Inclusive, se vocês quiserem já ir mandando na caixinha de pergunta aí o que vocês passam no dia a dia, quando vocês vão ou contratar uma empresa para cuidar do marketing de vocês, ou quando vão fazer uma postagem, ou outro tipo de propaganda em outros meios, né? Porque o marketing não é só o Instagram. Podem mandar que a gente vai responder essas dúvidas também. E agora o Dr. Marcos pode se apresentar aí para a gente, por favor. Acho que quase todo mundo aqui me conhece, já fiz live com o Hidalgo antes, prazer enorme falar com você de novo, Hidalgo. Sempre aprendo pra caramba. E eu tô aqui, na verdade, mais para aprender e dar algumas situações que eu já passei ou que eu já ouvi alguns colegas relatarem para mim e dizer que, para mim, esse é um dos temas mais quentes do momento, já que tem muitos médicos que estão usando as redes sociais de uma forma muito estratégica, muito legal,
sendo bem honesto, muito médico aumentando múltiplas vezes o rendimento, né, usando as redes sociais, mas a gente também quer que o médico faça as coisas de forma ética e dentro da lei, né? Então, existe, né, um sweet spot entre você usar um marketing que dá resultado, as redes sociais que podem dar resultado, e também estando sempre dentro da lei e não tendo problemas, né? Então, prazer enorme poder falar com o Hidalgo e Vic também. Tamo junto. Então, acho que a gente pode começar assim, já, né, para já ir para o conteúdo direto, não ficar assim enrolando aqui muito. Assim, vamos supor, eu sou uma médica, eu estou começando agora no Instagram. Quais são, assim, o básico, o principal que que eu tenho que começar a tomar cuidado? Então, por exemplo, pela bio, eu posso colocar minha especialidade, eu tenho que colocar CRM, enfim, o que você aconselha, assim, para a gente estar dentro dos parâmetros? Basicamente, Vicky, o médico ele pode ele pode criar conteúdos informativos sobre a profissão, sobre temas que ele julga interessante dentro da especialidade dele, e ele não pode, com isso, fazer um sensacionalismo, uma autopromoção exagerada, né? E nem confundir clientela ou agariar clientela de uma forma esquisita, né? Fora da ética, vamos assim dizer. Por quê? Porque nós temos uma legislação, né? O Conselho Federal de Medicina, ele edita regras éticas para que os médicos possam andar, né? Cumprir. E uma das áreas que eu vejo que é mais regulamentada ali é a questão da própria publicidade médica, né? Nós temos uma resolução que ela tem diversos artigos, mas ela tem um anexo que tem uma infinidade de informações, inclusive técnicas para as empresas de publicidade mesmo, né? Seguirem com regras específicas de como fazer as artes e tudo mais. Mas, basicamente, o médico pode criar esse conteúdo de forma informativa para o seu público. Agora, sobre cada coisa que ele pode postar, ele tem que falar exatamente o que ele é e o que ele faz. Então, vamos lá. Ele tem que colocar o nome dele. Isso é regra, né? As pessoas precisam conhecê-lo pelo nome, ou a clínica, né? Pelo nome dela. Se for uma pessoa física, esse médico ele tem um registro perante o Conselho Regional de Medicina, onde ele está sediado. Ou seja, esse número de registro é obrigatório que ele informe na divulgação dos assuntos médicos. Quando vocês falam de marketing médico, eu vou chamar de divulgação de assuntos médicos, que é assim que o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina trata desse assunto, tá? Então, você tem que colocar o número do seu registro junto ao Conselho Regional de Medicina, onde você está inscrito, e você tem que colocar, se especialista, você tem que colocar o registro de qualificação de especialidade, ou seja, o número, a gente chama de RQE, né? Esse número é importante para que o seu paciente saiba que você é especialista em determinada área. E essa especialidade tem que estar, tem que ser reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Existe uma resolução lá que fala todas as especialidades médicas que são reconhecidas. Ou seja, basicamente eu tenho que colocar meu nome, o meu CRM, informar a minha especialidade e o meu RQ. Entendi. Então, basicamente, assim, o que o médico pode fazer é promover informação, trazer, né, que a gente chama de endomarketing, trazer o conteúdo para as redes sociais. Essa é a maneira, acho que, mais segura, assim, de estar dentro, né, das normas.
Então, acho Exato. que dessa forma, assim, não tem muito para onde escapar. Aí eu tenho uma dúvida, assim, que vocês não sei quem tá aí, mas a gente presta muita consultoria para os médicos, né? Tanto residentes quanto médicos formados. Então, a galera nos presta consultoria para esses médicos e é aquilo que você falou, isso é o que tem mais dúvida. Então, eles trazem muitas dúvidas para a gente. Tanto, por exemplo, um exemplo que eu vou aproveitar e perguntar para você, assim, existe um tipo de antes e depois que é permitido? Como que funciona para esses tipos de conteúdos que não se encaixam em apenas conteúdos técnicos e informativos? Tá. Quando eu digo informativo, eu acredito que a gente possa falar, inclusive, da minha informação pessoal, tá? Então, assim, o que que eu sou, o que que eu faço. Então, isso é informativo também, tá? Então, assim, não necessariamente eu vou falar de doença, não necessariamente eu vou falar de técnica da medicina, não necessariamente eu vou falar de tratamento. Mas o que que eu sou? Então, assim, você que trabalha com isso sabe como manejar essas informações, mas para o paciente é muito importante saber com quem ele está relacionando nessa relação médico-paciente que ultimamente a gente tem tido grandes mudanças de paradigmas. Né? Antigamente a gente tinha uma outra relação mais paternalista, vamos dizer assim. Hoje é aquele joguinho de frescobol que a gente fala. Eu mando a bola e ele tem que me mandar a bola redonda também. Mas você tocou num assunto, Vicky, que é daqueles mais espinhosos para a medicina. Por quê? Porque o paciente, de certa forma, e em determinadas especialidades eu acho que isso é importante, o paciente quer saber qual que é o score do médico e qual que é a competência do médico para fazer determinada coisa. Principalmente naquelas questões ligadas à estética, à cirurgia plástica. Né? E aí vem o negócio do antes e depois. Né? Nós, infelizmente, por um lado e felizmente para o outro, porque a gente tem os exageros do outro lado, não é permitido nenhum tipo de divulgação da imagem do paciente em nenhuma hipótese para divulgação de assuntos médicos em geral. Existe uma única exceção, que é quando eu vou fazer um trabalho, vou apresentar um trabalho científico num congresso, ou eu vou escrever um artigo e eu preciso colocar uma foto do paciente ali. Nesse caso, eu posso divulgar a imagem do paciente. Isso é permitido desde que eu tenha uma autorização do paciente. Mas para a título de fazer essa comparação do antes e depois, tanto o Código de Ética Médica quanto a resolução que trata da divulgação de assuntos médicos, que eu vou falar dessa resolução algumas vezes aqui, então eu já vou falar o número dela, é a 1974 de 2011. Essa resolução ela passa por diversos assuntos, tá? E um deles, ele fala duas vezes sobre esse assunto, sobre a divulgação da imagem do paciente, que é terminantemente proibido, a não ser nesse caso que eu falei para você de questão puramente científica. Mesmo que o paciente autorize, não sei, mesmo que ele autorize. Seja um outro tipo de foto, não pode. Então. Não. E uma vez eu lembro de uma conversa que eu estava tendo com o Dr. Marcos, justamente disso. Mas eu posso tirar fotos do meu paciente? Pode. Para você municiar o seu prontuário, para você obter as informações necessárias para você ter o tratamento, eu acho que é necessário, em diversos casos, você ter as imagens do paciente para seu arquivo, para prontuário. Né? Mas a divulgação, ela não é permitida somente com essa exceção que eu falei para você. Entendi. Ô, Hidalgo, pegando esse gancho, na verdade, daquilo que você já falou, já me surgiu 1 zilhão de novas perguntas, mas eu quero focar, fazer um comentário e depois fazer uma pergunta. O comentário que você falou que a resolução é de 2011, certo? Tá.
quem trabalha com internet, quem está ligado, né, como a internet é, especialmente as redes sociais, sabe que em 2011 era um mundo completamente diferente, né? Então, Nem assim, existia Instagram direito. eu acho que o Instagram foi criado em 2010, eu acho que ele foi comprado É. pelo Facebook em 2012, e aí sim que virou, falando do Instagram, por exemplo, né, que virou uma febre. Eu acho que o WhatsApp é mais ou menos da mesma época, né? Então, assim, uma coisa que eu realmente não consigo entender é que como essa regulamentação é tão antiga, porque para a internet 2011 é super antigo, né? Então, esse é um Mesozoico, né? comentário, né? Exato. E a outra coisa que eu queria pedir, assim, se puder elencar para a gente, você falou sobre sensacionalismo, né? Obviamente, sem citar nome de nenhum profissional, mas você pode ilustrar para a gente umas 2 ou 3 situações que você acha que, assim, é preto no branco que seria enquadrado como sensacionalismo nessa divulgação do trabalho de um médico? Eu tenho alguns exemplos, eu não vou falar nomes, mas se eu falar o caso, vocês vão matar. Vão acertar na mosca. Aham. Não há muito tempo, uma moça, se eu não me engano, ela é cirurgiã geral, ela postava no TikTok, ela postava diversas cenas de cirurgias ou diversos resultados de cirurgias. Uma Uhum. delas, e foi a gota d'água para que ela pudesse ter uma suspensão de postar o trabalho dela e não de exercer a medicina, ela fez uma abdominoplastia, tirou a pele do paciente e fez uma dança no TikTok com a pele do paciente. Então, se a gente for falar o que é sensacionalismo, acho que essa imagem que vários de vocês conhecem, porque foi Sim. bastante divulgado, deve estar do lado no verbete lá. Sensacionalismo tem a dancinha da médica lá. Sobre antes e depois, tem uma cirurgiã plástica, se eu não me engano, ela é do estado de Minas Gerais, que ela entrou até com uma ação contra o Conselho Federal de Medicina e, num primeiro momento, ela conseguiu, só ela conseguiu, que os efeitos dessa resolução, a 1974/2011, ela não fosse considerada em relação a ela. E ela poderia, né, divulgar o antes e depois, mas essa autorização preliminar, a gente chama de liminar, né, ela foi cassada meio que, até que rapidamente. O Conselho Federal de Medicina entrou com recurso e conseguiu com que isso fosse cessado. Mas ela continua divulgando antes e depois na rede social ali, já tem algumas coisas. E eu tenho um outro caso para falar, que e geralmente são de ginecologistas obstetras, Uhum. que fazem fotos sensacionalistas na hora do parto, né? E divulgam em redes sociais. Então, isso acontece e em diversas outras especialidades médicas, tá? Mas esses são mais caricatas e Mas eu nesse acho caso que do, ilustra do melhor. parto, nesse caso do parto, Dalvo, mesmo que os pais permitam por escrito, assim, o obstetra não pode mostrar, então. Não. Justamente por conta dessa vedação. E a gente tem outras questões ali, né? Por exemplo, a gente tem uma sala de parto, né? Que é um Sim, mini centro cirúrgico, vamos assim dizer, né? sim, sim. A gente tem ali um monte de gente trabalhando, a gente tem um monte de equipamento lá. E o próprio hospital, por exemplo, poderia simplesmente, olha, vocês não vão fazer fotos aqui dentro, vocês não vão captar Sim. imagens. Óbvio que isso não acontece com tanta frequência, porque hoje existe até uma indústria, né, de fazer fotos, existem agências e fotógrafos especializados nesse tipo de trabalho. Obviamente, o paciente pode solicitar tanto ao médico dele para fazer o registro, né, o hospital, para poder fazer o registro, mas o obstetra fazer essa divulgação mostrando o parto, ou mostrando o bebê, ou mostrando a Sim. paciente, isso não é permitido. Então, uma dúvida que me surgiu seria assim, o contrário pode. Se eu, por exemplo, sou paciente do Dr. Marcos e quero postar uma foto com ele, ok. Tá.
Como funciona vamos... isso também? Sendo Tá. o oposto, né? O oposto. E é muito interessante porque isso é uma questão que acontece bastante e a gente vê isso nas redes sociais. A gente está falando mais de Instagram porque Instagram é a rede social mais Sim. utilizada, mas já está se superando, né? TikTok já está sendo muito mais utilizado aí para determinadas coisas. Para medicina, acho que ainda não, mas vai acontecer. Pode acontecer. Não é problema o médico ser nomeado por um paciente. Olha, eu passei aqui no doutor fulano, eu gosto dele, eu quero deixar um agradecimento a ele. Isso não é nenhum problema. Mas eu marquei essa situação aqui porque é uma situação interessante. Nessa resolução, ele fala o seguinte: a publicação reiterada de pacientes para o médico vai ser investigada pelo Conselho de Medicina. Uhum. Isso não acontece aí para a grande maioria, mas assim, existem alguns médicos que trocam publi, né, com pacientes famosos. Né? Isso Sim. acontece demais. Foi exatamente nisso que eu pensei, na verdade. E esse é o Influenciadores, caso. né? Por exemplo, um médico faz um monte de publi com um monte de gente famosa. E aí, Tá. eles trocam por divulgação. Esse médico está fazendo uma prática desleal. No mínimo desleal. Por quê? Porque ele tem contato com essas pessoas famosas, né? E ele tenta puxar outras clientelas por conta dessas pessoas famosas. Então, existe aí uma questão de concorrência desleal que não está evidente, não está claro na lei na resolução, que é algo antiético, mas ele vai ser investigado pela conduta de angariar clientela por meio dessas publicidades reversas, vamos assim dizer. Mas né? deixa eu ver se eu entendi a situação, Idal, só para ter certeza que eu estou no mesmo barco aí, na mesma página. O médico, ou até algum outro profissional de saúde, mas vamos falar só dos médicos. O médico, ele atende um influencer, esse influencer pega o celular no final da consulta, pega lá e faz uma selfie com o médico e marca o médico. Esse ato, o médico está passivo nesse ato, certo? Ou você está dizendo que o médico, se, por exemplo, repostar isso, então, tiver a ação de repostar, vai ter uma concorrência desleal? Ele pode utilizar isso. Ele não é vedado. Por exemplo, ontem foi dia do pediatra, né? Certo. Então, eu estou aproveitando a live aqui para mandar mais um beijo para minha esposa pediatra. Essa esposa é pediatra, é verdade. Parabéns para ela. Está aproveitando o palco. Ela está assistindo, hein? Para ganhar uns pontos em casa, Vic. Melhor ficar bem com a patroa. Mas vamos lá. Ela recebeu um monte de parabéns de um monte de pais de pacientes. E ela repostou todos. Isso não é um problema. O problema é que isso seja uma prática considerada desleal pelo Conselho Federal de Medicina. Pelo Conselho Regional de Medicina, que vai investigar uma situação dessa. No caso do influencer desses, né, ficar fazendo postagens recorrentes sobre essa situação. Ou postagens de vários influencers sobre o mesmo médico. Entendeu? Tá. Embora não seja... Eu, por exemplo, já vi influenciadoras assim, com mais de 10 milhões de seguidores, muito mais, postando antes e depois da cirurgia dela no Instagram dela. Mas deve ser no do médico não tem. Então eu penso que é meio que eles usam meio como uma brecha, assim, né? Não sei. Então, esse tipo de postagem, ela não, assim, o Conselho Regional de Medicina ele vai apurar uma conduta antiética do médico. Ele não pode fazer isso dos pacientes. Tá? Isso tem que ficar claro. As resoluções valem para a profissão médica. Agora, se o paciente fizer isso,
não tem problema. O grande problema é que, se isso for recorrente, se isso for considerado pelo Conselho Regional de Medicina, que vier a investigar essa situação, como uma prática de concorrência desleal. Tá. Mas se, por exemplo, assim, Hidalgo, ó, vamos só... Eu sei que a gente está insistindo nesse assunto, porque esse assunto eu acho que é muito importante, né? Sim. Digamos que você pega essa influenciadora aí de 10 milhões de seguidores e pega um médico que, por qualquer motivo que seja, tem uma proximidade com essa influenciadora, certo? Aí o médico chega para essa influenciadora e fala para ela o seguinte: você me falou outro dia que você quer fazer uma plástica, eu faço uma plástica para você de graça, desde que você me mostre no seu Instagram. Aí ela faz a plástica, ela faz um post ali há 2 meses, que é um carrossel. Primeira foto é o antes, segunda foto depois, terceira foto é ela abraçada com o médico, assim. Esse doutor aqui é maravilhoso. Isso aí, você acha que daria algum tipo de problema pro médico? Não. A palavra Entendi. utilizada no artigo 13, parágrafo 4º da resolução, fala prática reiterada. Tá. Tá? Se isso for pontual, tudo bem. Eu não sou Tá. culpado de ser amigo do Neymar, por exemplo. Não Entendi. sou, tá? Mas do Luva de Pedreiro. Eu não sou culpado disso. Entendeu? Ele pode me marcar eventualmente. Sim. Tá? Mas o que eu não posso fazer é que isso vire uma rotina, porque aí vai virar uma publicidade reversa. Exato. Entendeu? É isso Aí mesmo. seria Sim. uma prática desleal. Mas mas eu repostar um elogio do meu paciente na minha rede social, mesmo que seja profissional, não é conduta antiética. Tá. Mesmo que esse elogio, lógico, Seja quem de um escreveu, influenciador desse calibre. sim, mas assim, numa outra perspectiva agora, já antevendo, né, o que a resolução diz, e se esse elogio, por exemplo, diz, assim, não foi você que escreveu, foi o paciente que escreveu, não foi o médico que escreveu, foi o paciente que escreveu espontaneamente. Mesmo que esse elogio diga que, por exemplo, o doutor Marcos é o melhor cirurgião aqui da cidade. Mesmo que tenha essa palavra o melhor, né? Porque isso é uma coisa que pega forte, né, lá na resolução. Eu não posso participar. Eu vou para o macro para chegar nessa resposta. Tá. Eu não posso participar daqueles prêmios de o melhor. Tá? Isso não é permitido. Isso está claramente descrito na resolução. Então eu não posso participar e nem me considerar o melhor. Uhum. Tá? E também não posso divulgar meu score. É um negócio esquisito. Assim, eu quero fazer eu vou dar a minha vida para o médico, mas eu não posso saber o quanto ele é bom na profissão dele. Mas tudo bem. Tá. Vamos deixar essa crítica para depois. Eu não posso fazer isso. Eu não posso falar que eu tenho a melhor máquina. Eu não posso falar que eu tenho a melhor clínica. Esse tipo de coisa eu não posso. Agora, eu não posso, de boa fé, e a boa fé é presumida no direito. Sim. Eu não tenho que partir do pressuposto que uma pessoa está agindo de má fé, eu tenho que provar que ela está de má fé. Se essa pessoa, nossa, o Dr. Marcos é maravilhoso, é um cirurgião de mão cheia, eu tenho certeza que eu estou com o melhor cirurgião possível aqui para fazer o meu tratamento. Esse elogio por si só, eu não vejo problema algum. Tá? Mesmo que seja uma pessoa com trocentos seguidores. Esse não é o problema. O que eu digo para vocês é: a prática recorrente desse tipo de coisa pode configurar uma publicidade reversa e aí pode ser investigado pelo Conselho de Medicina. Tá bom. E aí uma dúvida que me surgiu nesses casos que eu citei de publicidade, que eu vi de influenciadoras, geralmente o que elas marcam não é nem o médico, é a clínica em si. Indo para esse lado assim, de clínicas, hospitais, consultórios, etc., muda alguma coisa? Não só no sentido de publicidade, mas em todos, né, os aspectos. Tem alguma diferença ou assim, meio que andam juntos as normas? As normas elas são aplicáveis para os médicos e para as empresas médicas. A título de curiosidade,
e isso é importante para vocês saberem, e os médicos saberem também, é que as empresas médicas, elas mesmo que não tenham sócios médicos, e não é obrigado, né? Sim. Uma empresa médica pode ter um engenheiro e um administrador como Aliás, é sócios. o mais comum, né? Exato. E que, infelizmente, os médicos não são empreendedores, né? Eu acho a iniciativa de vocês sensacional. Isso vai Despertar esse mudar. empreendedorismo. Isso vai Precisamos mudar. mudar com isso. A gente vai mudar isso. Estamos aqui para Não, isso. e contem comigo para isso. Legal. Nesse aspecto, essa empresa médica precisa ter um responsável técnico. Esse responsável técnico, ele necessariamente tem que ser médico. Sim. Tá? E a própria resolução fala isso. As regras se aplicam à pessoa física dos médicos e às empresas médicas, por meio do seu responsável técnico. Ou seja, quem sofreria as consequências de um ato antiético praticado pela empresa médica não é a empresa médica em si, mas o seu responsável técnico. Sim. Entendeu? Então, nesse caso, existe uma obrigatoriedade, né, da empresa médica também seguir essas regras médicas. Daí pode sofrer sanções, né? Uhum. Entendi. Você voltou aí, Vicky? Deu uma travada aí. Voltei. Caí, mas travei aqui, mas estou de volta. Sim, Eu estava dando uma olhada aqui se temos perguntas, mas acho que ainda não. Quem quiser ir mandando suas dúvidas aqui, a gente está com um especialista. Aproveitem, que eu sei a hora deve ser cara, entendeu? Vocês não vão ter uma chance assim tão em breve. Aproveitem essa chance para mandar as dúvidas de vocês. E Enquanto manda isso, lá eu tenho... com um aviãozinho, né? Tem um aviãozinho Isso, aqui embaixo, compartilhem né? a live para os seus colegas de profissão aí, para quem vocês acham que é interessante saber disso. Que a gente vai aproveitar, temos mais algum tempo para tirar as dúvidas. Eu sei que eu já perguntei, né, de médico e de clínica. Provavelmente não vai ter muita diferença, mas como isso é uma dúvida recorrente dos nossos mentorados e das pessoas que a gente atende, a gente tem algumas pessoas que eles ainda são residentes. E o que mudaria nesse caso? Ou não mudaria quase nada também? Seria a mesma coisa de clínicas? O residente, ele não é um quase médico. Tá? O residente é um médico pleno. Uhum. Ele está cursando uma pós-graduação em serviço, né? E buscando uma especialidade médica. Uhum. Ele não pode se intitular especialista. Uhum. Isso é muito sério que eu estou falando. Ele não pode se divulgar como especialista. Por quê? Porque a gente só pode alcançar um título de especialista de duas formas aqui no Brasil. Residência médica, concluída e registrada no Conselho Regional de Medicina, onde o médico está inscrito, e prova de título, onde o médico, por exemplo, vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um curso, ou ele vai fazer um estágio, e aí depois desse tempo de serviço, de acordo com a sociedade de especialidade que ele vai estar inscrito, ele pode fazer uma prova, e aí, se passar por essa prova, ele vai ter um título de especialista que ele vai registrar no Conselho Regional de Medicina. O residente, ele pode falar que ele é médico. Tá. Ele vai ter que colocar o CRM dele lá. Ele pode fazer a divulgação de assuntos médicos ligados à especialidade que ele está cursando, ou falar de coisas importantes para a sociedade, mas ele não pode se intitular, ele não pode se promover falando que ele é especialista. Sob pena de, se por algum acaso acontecer algum problema dentro do tratamento, se ele assumir um paciente sozinho, porque um residente só pode atender um paciente mediante supervisão do médico pleno, do especialista pleno, vamos assim dizer, né? Uhum. Ele vai puxar para ele toda a responsabilidade pelo atendimento.
Então, Tá. ele pode falar que ele está fazendo residência, ele pode falar. Ele não pode falar que ele é especialista, ele pode fazer questões, ele pode dar informações relativas a um tratamento, uma doença, alguma coisa assim. Sim. Eu acompanho diversos residentes aqui nas redes e tem sido um trabalho bem legal que eles fazem. É diferente Sim. de falar que é um especialista, né? Então, assim, vamos pegar o exemplo de um residente de pediatria, e pegar o exemplo da especialidade da sua esposa. Ele pode, por exemplo, focar 100% conteúdo informativo das redes sociais dele de tópicos de pediatria, mas ele não vai falar que ele é pediatra, certo? Não pode. Tá bom. Porque, na verdade, eu acho que assim, Hidalgo, existe a questão da regulamentação, das normas, né? E existe a questão prática da coisa. E até eu vou pegar essa questão prática e dar o gancho para a próxima pergunta. Porque, pelo simples fato de você se posicionar, e uma das nossas missões aqui na Galena é ensinar os médicos a se posicionarem de uma forma que você demonstre autoridade. Então, só o fato de você se posicionar, mostrar a cara lá nas redes, com autoridade, da maneira certa, você automaticamente vai acabar tendo um certo número de pessoas que vai perguntar se você atende, se você não atende, né? E aí a pergunta não é nem mais a respeito ao residente, a pergunta é o seguinte: até onde que eu posso, como médico, até onde um médico pode divulgar os canais de atendimento e como que o médico pode usar as ferramentas que as redes sociais têm, especialmente o Instagram, para divulgar que ele está atendendo a telemedicina, ou que está atendendo na clínica XYZ, ou que ele faz atendimentos particulares, convênio. Como que funciona a divulgação dessa parte do atendimento em si? Olha, essa é uma das questões mais assim, tristes para falar para vocês, né? Por quê? Porque a resolução ela chega num nível insano, e aí é a minha crítica mesmo, tá? Uhum. E sem perspectiva de mudança, inclusive, de proibição de divulgação de telefone, tá? Da clínica. O que eu acho muito prejudicial e insano, por quê? Como que um paciente qualquer vai entrar em contato com o médico? Qualquer. Sim. Eu tenho plano de saúde, vamos assim dizer. E eu vou procurar um pediatra que é conveniado no meu plano de saúde. Aonde eu vou achar esse cara? Eu vou achar através de uma divulgação do telefone dele, que está numa lista no site do plano, naqueles livrinhos antigos que tinham antigamente, né? Então, assim, desde que o mundo é mundo, o contato eu tenho que ter de alguma forma, né? Isso. Mas existe um contexto onde existe essa proibição e eu acho que é por aí que o médico tem que se falar. E esse caso, eu não gosto de falar de legislação no momento desse, né? Que a gente está batendo um papo. Mas nesse caso eu gostaria de falar de uma legislação específica que é o artigo 9º dessa resolução, que ele fala assim: por ocasião de entrevistas, comunicações, publicações de artigos, informações ao público, o médico deve evitar sua autopromoção, sensacionalismo, preservando sempre o decoro da profissão. Aí ele fala no parágrafo 1º: entende-se por autopromoção a utilização de entrevistas, informações ao público e publicações de artigos como forma ou intenção de, aí na linha E, permitir a divulgação de endereço, telefone de consultório, clínica ou serviço. Olha só. Uhum. A legislação proíbe o médico de informar o telefone. Mas tem um contexto nessa coisa aqui. Existe uma publicação que foi feita pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, falando sobre publicidade na medicina. E eles falam com todas as letras que não pode fazer essa divulgação. Só que eu discordo da forma com que eles estão falando, porque no contexto do artigo 9º, ele fala o seguinte: na ocasião de dar entrevista, ou seja, estamos fazendo uma entrevista lá na televisão X, na Globo, vamos assim dizer. Tá. O médico vai lá e fala o telefone dele. Aí sim a gente está falando de uma autopromoção numa cadeia nacional.
né? Sim. Eu vou escrever um artigo científico e vou colocar num site XYZ ou num blog meu. Aí vou colocar, entre em contato comigo no telefone tal, marque sua consulta. O médico no TikTok vai fazer um vídeo e fala assim, vem aqui no meu consultório, minha agenda tá tranquila aqui, agende comigo, através do telefone tal, tal, tal. Gente, eu acho que aí tem um pouco de exagero também. A gente tem que fazer a coisa Sim. dentro do equilíbrio. O que é o meu conselho? Quer divulgar o telefone? Eu acho que precisa. Tá? E não tem jeito de não divulgar. Eu duvido que, num contexto desse que eu vou falar para você, exista algum tipo de sancionamento. Coloca lá na sua bio. Tá? Uhum. Hoje tem os mecanismos lá do Linktree, lá, que você Sim. pode apertar aí pro ambiente do WhatsApp ou para o ambiente do site do médico, onde vai estar lá o telefone, o endereço dele. Se for de uma situação onde é rápido para o paciente achar e não for assim algo ostensivo, quase apelativo, tem que fazer. A mesma coisa, e olha só como o Marx tinha falado, né? Sobre a questão, isso é muito mesozoico, né? Então, para a internet, uma legislação 2011 é muito antiga. A gente já está falando de WhatsApp, a gente não está mais falando de telefone. Não, e é Divulgação outra coisa, essa legislação nem fala de e-mail, é telefone e endereço. Então quer dizer que meu e-mail eu posso colocar? Olha só, mas aí o artigo 13, ele fala o que é considerado rede social, e aí eles colocam tudo. Entendeu? Site é rede social, WhatsApp é rede social, LinkedIn é rede social, assim. Então eles ampliam bastante o negócio. Tá. Mas, nesse caso, não tem como você não divulgar o número do seu telefone. Não tem como você divulgar, deixar de colocar o seu WhatsApp, as suas redes sociais. Por exemplo, eu estou no Instagram, entra no meu site. Eu tenho que colocar o www.clinicadozé.com.br. Não tem problema, porque você está falando para o seu paciente encontrar você. Agora, fazer uma entrevista, fazer um artigo, colocar numa revista, eu acho que já sai um pouco do equilíbrio. Isso é muito estranho, na verdade, porque... Pode falar. Não, é que ele falando sobre entrevistas, artigos, né, e etc., me surgiu uma dúvida assim. Por exemplo, eu sou uma médica, participei de uma entrevista, um programa X, eu posso reproduzir isso nas minhas redes sociais? Por exemplo, eu tenho uma titulação acadêmica X, eu posso colocar isso na minha rede social ou isso também é proibido? Qual que é o nível assim disso? Não, a minha participação em eventos eu posso pôr, tá? Aí a gente abre um outro problema. A pessoa que te chamou para ser speaker de algum evento, ele vai autorizar a divulgação desse material na sua rede social? Então, eu acho que é uma questão que você tem que conversar lá com o dono do evento, né? Sim. Que, de repente, cobrou o ingresso, né? Para fazer isso. O médico ele precisa falar também qual é o tipo de conflito de interesse, né? Que ele tem dentro de um congresso desse. Até para que as pessoas que possam estar ouvindo possam saber qual que é o nível de confiabilidade também que ele vai estar falando. Porque se ele está lá como endorsement de alguma empresa, por exemplo, lá, né? Eu estou em claro conflito de interesse, né? Estou falando bem do medicamento, estou falando bem de uma máquina, né? O médico ele precisa falar isso daí. Então, assim, isso em relação a uma coisa. Agora, divulgar nas redes sociais eu não vejo problema nenhum, a não ser que tenha algum problema para o dono do evento, tá? Sim. Divulgação de títulos acadêmicos é permitido, tá? Desde que relacionado
com a sua especialidade que você fala, que você que divulga a sua especialidade. Por exemplo, vamos falar da pediatria, porque sempre eu vou ficar dando o exemplo da minha esposa, que é mais fácil. Eu não vou errar, né? Desculpa. A minha esposa vai lá e faz um mestrado em pediatria, num assunto de pediatria. Ou faz um doutorado, pós-doc. Eu sou mestre em um determinado tratamento do assunto pediatria, né? Lembrando que é vedado ao médico divulgar mais que 2 especialidades, né? Então eu tenho 200 residências. Eu só posso divulgar 2, tá? Então tem essa também. Subespecialidade faz parte da especialidade. Então, assim, eu sou pediatra e psiquiatra. Sim. Tudo bem. Eu não sei as subespecialidades de psiquiatria, mas, assim, a minha esposa, por exemplo, é nefrologista pediátrica. Ela está lá, ela não colocou pediatra, ela colocou nefrologista pediátrica. Pressupõe que ela é nefrologista, pediátrica e pediatra. Então, tá tudo certo. Então, ela pode colocar outra especialidade, né? Sim. Mas colocar 2 especialidades, mais que 2 especialidades completamente diferentes, não é permitido. Entendi. Hidalgo, deixa eu fazer uma pergunta já na perspectiva de alguém que seja dono de uma clínica ou um profissional que realize procedimentos e, digamos, que seja verdade, que seja um fato. Vamos imaginar, por exemplo, uma cidade menor e que essa clínica seja, por exemplo, a única clínica da cidade ou da região que tem, vou dar um exemplo assim, um ultrassom 4D. Ou então que tenha uma endoscopia, ou que tenha uma tomografia de última geração. Você pode divulgar isso daí, tipo, a nossa clínica tem o equipamento mais moderno da região, ou isso não pode? A gente tem que tomar um cuidado com o contexto. Tá. Você me deu um contexto muito específico de uma cidade pequena que tem uma clínica que não é compatível com a empresa, com a cidade. Tá? Mas vamos responder a sua pergunta desse jeito. Eu estou com uma cidade pequena e eu tenho uma clínica que tem um equipamento legal. Olha, eu posso divulgar, não é problema nenhum eu divulgar que eu tenho equipamento, que eu posso fazer determinado tipo de exame, né, até para que o meu consumidor possa saber disso daí. Agora, falar que eu tenho as melhores máquinas em detrimento a uma outra empresa concorrente, eu não posso fazer isso, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, e aí é melhor a gente falar de princípios do que de casos específicos, porque se você entender o princípio, você vai entender. O que a resolução ela quer tentar coibir é a questão do autopromoção, da concorrência desleal e sensacionalismo. Se você entender que a sua publicidade tem uma desses três elementos, é melhor você repensar a campanha. Tá? Então, assim, por exemplo, vou dar exemplos da minha família, porque é melhor fazer do que ficar falando dos outros. Eu tenho o meu pai é super obeso, ele tem pelo que eu me lembro, ele tem uns 180 quilos. E a gente precisava fazer uma tomografia. E eu estou numa cidade relativamente grande. Sim. Né? Eu preciso achar uma clínica, né, que faça que tenha um equipamento que suporte o peso do meu pai. Agora, como que eu vou ficar sabendo disso? Vou ligar para todas as clínicas? Não. No caso, eu já sabia aqui em Campinas, mais ou menos, porque por ter família médica e tudo mais, a gente sabe onde tem os equipamentos. Eu já fui no lugar certo. E o Zé da esquina que não sabe? Então, assim, algum tipo de informação no site, na rede social, eu tenho que falar. Agora, você entendeu o que é o contexto? Não é simplesmente eu posso fazer ou não? E é isso que a gente precisa entender bastante dentro da publicidade médica. Eu preciso passar informação
que não seja sensacionalista, que cause uma autopromoção exacerbada e uma concorrência desleal com outros colegas e outras clínicas. Sim, sim, Acho que interessantíssimo. que você falou se aplica para tudo, então, né? Tudo é a situação, né? Fora fotos e antes e depois, né? Que isso deixou claro que, né? Não é. Mas todo o resto é você pensar. Você está tentando se sobressair, eu sou concorrente com isso, você está usando a linguagem de eu sou o melhor. Acho que, assim, pelo menos para mim foi isso que ficou claro, né? Você tem que sempre analisar a situação. Não tem, assim, uma lista, assim, isso sim, isso não, isso sim, isso não. Nesse caso, a gente já tira bastante dúvida de um monte de gente. Exato. Entendeu? A gente precisa ver o contexto. É mais fácil eu falar de um caso em tese do que ficar falando em casos específicos. Sim. Como que eu vou saber, nesse caso, que a clínica X possui um tomógrafo que caiba uma pessoa de 180 quilos? Né? E a gente teve Covid até pouco tempo atrás aí, né? Com bastante periculosidade, as pessoas precisavam saber, né? E saindo disso, né? A gente teve um monte de gente, um monte de médico que tentou sobressair dentro das redes sociais e num certo caso, com certo desespero até, porque as pessoas deixaram de ir para o médico, né? E deixaram para ir para médicos que têm questões importantes de segmento de tratamento. Por exemplo, cardiologistas, né? A pessoa com problemas cardiológicos, efetivamente, nesse contexto, acabou deixando o segmento da... Agora, dermatologistas, cirurgiões plásticos que tratam com estética, assim, ficaram, assim, com os consultórios vazios. Sim. Né? Por quê? Por causa desse contexto. Aí começaram a vir um monte de publicidade e coisa, fazer promoção. Vocês não perguntaram, mas eu vou falar essa de graça aqui. Fazer promoção, né? Divulgar preço, divulgar produto, entendeu? Usa esse creme aqui, usa essa loção, entendeu? Hoje é o dia do laser, hein? Laser Day aqui na minha... Gente, não pode. Por quê? Porque eu estou tratando de um assunto médico de uma forma comercial. Tá. Entendeu? Então, se a gente entender os princípios, a gente resolve bastante problema aí dessas dúvidas. Legal. Sim. São tantos itens que a gente poderia ficar aqui mais, acho que horas falando, né? A gente tá acabando o nosso tempo aqui, daqui a pouco a nossa live vai desligar, então acho que vamos se despedir, principalmente agradecer você pelo tempo, pela oportunidade de estar aqui tirando nossas dúvidas e fale mais sobre o seu trabalho, para quem se interessou, tem outras dúvidas, está precisando de um advogado, como que você pode ajudar, né? Além disso. Tá, vocês podem me procurar aqui, aqui no Instagram mesmo, né? Mandar um direct, minha arroba é Idalvo Matos. Vocês fiquem à vontade para me fazer perguntas. Eu gosto de conversar disso. Eu fiz o direito da medicina na minha vida, eu casei com uma médica, então é um assunto que eu gosto bastante de tratar. Então, podem entrar em contato. Eu queria só usar aqui um pouquinho de vocês para falar de um assunto que eu estou tratando nas minhas redes sociais, que é gordofobia. A gente está tendo, inclusive, tem relação com essa questão de publicidade, porque muitas pessoas têm se utilizado das redes sociais para falar mal de médicos que falam que eles têm obesidade. E é um negócio meio surreal, né? E eu, há um tempo atrás, eu era obeso também. Eu tinha 150 quilos há uns 15 anos atrás e eu fiz uma cirurgia bariátrica. E hoje estou mais ou menos magro. Então, existem pessoas hoje romantizando a obesidade e processando alguns médicos simplesmente para falar, olha, você precisa se tratar porque a obesidade pode causar diversos
problemas na sua saúde. Então, a gente está fazendo vários vídeos com vários depoimentos de médicos que falam que dentro das especialidades que eles estão, quais são os problemas de obesidade que podem causar aos pacientes. Então, procure lá na minha arroba, Hidalgo Matos. Que legal. E vocês vão achar lá essa campanha. Eu acho bastante interessante os médicos saberem que, se não falarem para o paciente que ele está doente, é negligência médica. E negligência médica é problema legal, né, e problema ético do ponto de vista da medicina. Mas podem contar comigo aqui no Instagram, pode entrar em contato que a gente conversa bastante sobre isso. Sim. Novamente agradeço, então, tua presença, teu tempo. E vai nosso convite aí para próximas lives, próximos temas, talvez uma só sobre obesidade, né? Esse tema que você falou, enfim. Podemos. Né? Quem sabe? Vamos mantendo essa parceria, assim, para trazer cada vez mais informações. Agradeço ao Dr. Marcos também, né? Que está sempre aqui com a gente, trazendo a visão do médico. E, da mesma forma que o Dr. Dalvo falou, caso tenham qualquer dúvida sobre termos técnicos, etc., podem mandar uma DM para a gente também está aqui para ajudar vocês sobre isso, tá bom? Então, boa noite para todos. Boa noite, até mais. Obrigado, Até a próxima live semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.